Olá! No vídeo de hoje eu queria te apresentar um tema que talvez você não conheça, a medicina sem pressa, também chamada de slow medicine em inglês. Um termo que foi cunhado em 2002 por um médico italiano, Alberto Dollara, para tentar fazer um contraponto aí com a nossa medicina moderna, agitada, com consultas cada vez mais rápidas e com uma solicitação cada vez maior de exames. Adoro muito esse tema, é o tipo de medicina que eu pratico no meu consultório, tenho certeza que você vai gostar também. Se você não me conhece, meu nome é Ângelo Banac, eu sou médico de família. Eu criei esse canal aqui com o intuito de trazer conhecimento em saúde para você, mas não qualquer conhecimento, e sim aquele baseado em evidências, baseado no que a ciência conhece, que é o preconizado pelo Conselho Federal de Medicina para ser atuado aí por todos os médicos do país. Se você curte esse tema e é interessado no assunto, se inscreva aqui no meu canal. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos aí para você. Um mais curtinho com conselhos rápidos de saúde e o outro um vídeo mais denso como esse aqui com informações maiores aí sobre algum tema de saúde. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O primeiro filme que eu assisti num videocassete há bastante tempo atrás foi um filme chamado De Médico e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco. Talvez você tenha visto esse filme aí, talvez você não seja da época do videocassete, mas enfim, me chamou a atenção porque foi um dos primeiros vídeos que eu assisti. Eu acho que hoje, com a potencializado aí pelo Dr. Google, né, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de médico. De louco não sei, mas de médico todo mundo tem um pouquinho sim. A maioria das pessoas, quando tem algum sintoma, já imagina que tipo de problema seja, qual é o problema de saúde que tem, já procura no Google e já vai atrás de algum especialista. É muito comum eu mesmo receber pedidos de amigos e familiares principalmente. Alguém chega lá e diz, estou com uma dor do estômago, toda vez que eu como sinto uma azia, uma queimação, estou achando que é gastrite, estou precisando ir num gastrologista. Se tem algum para me indicar, mas eu quero o melhor de todos, de preferência até um cirurgião aí, porque assim ele já pede uma endoscopia, se precisar já faz a cirurgia, já resolve tudo. Tenho certeza que você mesmo já fez isso, já foi atrás do Google, já perguntou para algum amigo uma indicação aí de algum especialista. De posse do médico, você vai lá, entra em contato com a secretária ou algum sistema eletrônico, agenda uma consulta, muitas vezes uma consulta que leva semanas ou meses para conseguir uma vaga, porque o médico, afinal de contas, é ultra especializado, mas é ele que você quer, você não quer qualquer médico. Você vai nessa consulta, que levou semanas ou meses para conseguir, chega lá, muitas vezes é atendido com atraso, porque o médico tem uma fila grande de pacientes, às vezes é um encaixe que algum paciente faz ali, e aí você acaba sendo atendido muitas vezes num período não no horário marcado, né, um pouco atrasado. Consulta normalmente dura lá 10, 15 minutos, 20, de repente, se você der muita sorte, né? Eu tenho colegas que estão me falando aí que tem planos aí que estão obrigando eles a atenderem 3, 5 minutos, tá? Você faz essa consulta com o médico num tempo curto, mal tem tempo de explicar o teu sintoma, comenta lá que, estou com uma dor do estômago, e ele já nem dá muita bola para o resto dos sintomas, já sai fazendo um monte de prescrição, solicitação de exames para você. Depois desse monte de exame, você vai lá agendar, às vezes não consegue agenda para o mesmo dia, demora. Esses planos de saúde hoje tudo complicado, a fila está muito grande, muitas pessoas aí atrás de exames. Às vezes você leva meses para conseguir fazer todos os exames que o médico pediu. Vai na consulta de retorno, às vezes o médico te cobra para essa consulta de retorno, porque já passou os 30 dias lá que você tinha pedido. Faz a consulta, o médico às vezes se limita a te dizer que isso aqui é um problema que precisa continuar investigando, pede mais alguns exames ou faz algum diagnóstico e te encaminha para algum outro médico especialista. E assim você fica, pingando, né? De galho em galho, sem encontrar uma solução para o seu problema. Tenho certeza que se você não passou por isso, você conhece alguém que passou. Na faculdade de medicina, nós, médicos em formação, como diria um professor meu, a gente é treinado a escutar todas as queixas do paciente. A gente recebe uma orientação de deixar o paciente falar todos os seus problemas sem ser interrompido uma vez sequer. Essa, pelo menos, é a teoria e a orientação que a gente recebe. Depois, feito isso, na sequência, a gente deve ter uma conversa orientada com o paciente.
a gente tem uma entrevista aí com um roteiro que é pré-estabelecido, que a gente chama de anamnese. Talvez essa palavra possa soar estranha para você, mas em toda consulta médica a gente tem um roteiro mais ou menos estruturado a ser seguido e que é a tal da anamnese. Além da queixa atual que você traz, né, o paciente traz na consulta, a gente acaba fazendo outras perguntas sobre, por exemplo, quando que começou os sintomas, o que que piora, o que que melhora o problema, aonde que está o problema, né? Onde é que dói, é na barriga, no pé, aonde que está acontecendo o problema, se você já tomou algum remédio para tentar melhorar, se esse remédio ajudou ou não ao problema que você está sentindo. A gente também questiona sobre o histórico das condições médicas, que problemas de saúde você já teve, o que você já tratou, que cirurgias já fez, ou ainda o que você está tratando no momento. Tem diabetes, tem pressão alta, o que você está tendo de problema nesse momento. Que doenças que existem na família, além disso, com quem você vive, o que você faz, com quem trabalha, se faz atividade física, se fuma, bebe, coisas do gênero, além de, obviamente, as medicações aí que se usa todos os dias. Depois de todas essas informações, o médico então levanta algumas hipóteses, né, para tentar justificar esses sintomas que você vem descrevendo. E muitas vezes, para testar essas hipóteses que ele levantou, que a gente acaba fazendo um exame físico do paciente, né? Mede a pressão, a temperatura, vai lá, escuta o coração, os pulmões, aperta lá o abdômen, faz algum movimento lá, se reclama que tem algum problema no braço, faz movimento lá para tentar identificar o que causa aquela possível dor reclamada, olha a garganta, vê os ouvidos, enfim, tudo que foi preciso para tentar confirmar ou então afastar as hipóteses iniciais que a gente acaba formulando. Na maioria das vezes, e eu diria assim que na esmagadora maioria das vezes, e não sou só eu que estou falando isso, são os estudos científicos que mostram, só essa história inicial coletada já é mais do que suficiente para determinar a doença que você tenha e afastar qualquer causa grave, né? Um problema mais grave de saúde que precisa ter alguma investigação. Em algumas poucas vezes, a história e o exame físico que a gente faz para tentar comprovar ou justificar o que a gente está imaginando, às vezes não são suficientes. E daí precisa fazer o uso de exames complementares, tá? Para tentar confirmar ou afastar alguma suspeita. Principalmente para afastar problemas graves, né, de saúde, um tumor, alguma coisa assim, que às vezes não ficou claro só na conversa ali, né? Agora, veja bem, eu usei o termo exames complementares. Como o nome sugere, os exames são apenas um complemento de uma escuta bem feita, uma anamnese bem feita e um exame físico ali minucioso, estruturado e caprichado. Isso tudo aqui que eu contei é o que todo médico aprende na faculdade de medicina e que todo mundo deveria fazer. Quando a gente inicia a atividade profissional, nós médicos somos lançados aí num sistema que nos obriga a fazer consultas curtas, 15, 20 minutos que eu comentei já, às vezes até menos. E nesse tempo, a gente tem que explorar todo esse roteiro da anamnese, fazer todo o exame físico, às vezes completo, às vezes não, dependendo da queixa, fazer os pedidos dos exames complementares e, se ainda se necessário, fazer receita, fornecer atestado, tirar dúvidas, explicar o problema que você tenha, enfim, algo que é humanamente impossível num espaço tão curto de tempo. E aí, o que os médicos fazem? Eles são obrigados aí a se especializarem ao máximo que puderem, a ponto de que tem médico que se dedica a uma única doença ou a única parte do corpo, né? Tem um médico aqui em Curitiba que é especialista em dor de cabeça, um médico que só trata de cefaleia, dor de cabeça e mais nada. Para essa situação daí, a anamnese acaba ficando reduzida, né? A anamnese, a consulta estruturada, a entrevista que a gente faz com o paciente, ela acaba reduzida, porque você vai explorar só um órgão em particular. E daí o médico, nessa situação, acaba pedindo um monte de exame, porque foi o que ele aprendeu quando ele se especializou, para tentar ali trocar o tempo de uma escuta, de um exame físico ali mais criterioso, por um laudo sofisticado que algum médico ou outro vá fornecer. Uma tentativa de tentar mudar todo esse processo maluco e essa medicina aí que visa mais a questão de lucro, né, dinheiro, de você poder ter consultas cada vez mais rápidas, eu atender cada vez mais pacientes para poder ir ganhando mais dinheiro com exames e terapias complementares e coisas as mais variadas possíveis aí que a gente tem na área médica. Uma tentativa de tentar mudar todo esse processo é que surgiu o movimento Slow Medicine, também chamado de a medicina sem pressa.
Esse termo aí foi cunhado inicialmente pelo médico italiano o Alberto Dollara. Ele apareceu pela primeira vez no artigo científico desse cardiologista, que foi publicado, obviamente, numa revista de cardiologia. O movimento se fortaleceu muito na Itália, principalmente ali durante o início do século XXI. E se adentrou principalmente nas áreas de geriatria, porque é a área onde as pessoas têm mais, acabam tendo que acessar mais médicos por causa da grande variedade de problemas, por causa desse modelo todo estruturado aí de médicos ultra especializados. O paciente acaba não tendo um único médico para o acompanhar, acaba tendo inúmeros médicos, né? É fatiado em um monte de médicos e acaba tendo uma insatisfação, obviamente, com toda essa questão. Eu tenho pacientes aí que falam comigo que não aguento mais ir em tanto médico, que cada 6 meses, 3 meses tem que ficar indo numa consulta médica com um médico diferente. Esse movimento aí, que surgiu na Itália, ele também chegou no Brasil aqui, logo depois do que surgiu lá na Itália, né? E aqui no Brasil ele apareceu com a criação de um site em 2016. Eu vou deixar aqui o site aqui na descrição, o slowmeds.com.br, para você poder acessar e dar uma olhada lá nos textos, que eles têm bastante coisa lá escrita. A medicina sem pressa, ela é uma tentativa de fazer um resgate da medicina tradicional, aquela medicina que a gente aprendeu na faculdade, que eu descrevi para você aqui agora há pouco, fazendo uma escuta ativa e respeitosa, permitindo tempo, um tempo para ouvir e entender as queixas que você tem, um tempo para avaliar e também para tomar as decisões da melhor maneira possível. Entre os vários princípios da Slow Medicine, um deles rege que nem sempre o que é melhor para um paciente é melhor para o outro. Por isso que o cuidado precisa ser individualizado e a perspectiva e os valores do paciente precisam ser sempre respeitados. Na Slow Medicine, a gente procura valorizar a autonomia do indivíduo, com as expectativas e as preferências sempre sendo levadas em consideração, fazendo uma decisão compartilhada com o médico, tá? Não é só o médico que toma a decisão. Ele vai tomar a decisão, obviamente, baseado nos princípios da ciência e no que é mais adequado para aquele paciente, mas sempre dando opções de tratamentos que ele quer ou não quer fazer, ou que tem condições financeiras de fazer, enfim. A filosofia do Slow Medicine propõe ainda o foco na prevenção de doenças, incentivando uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regulares aí como uma parte essencial do cuidados, aliando aí uma priorização da qualidade de vida, né? O que a gente quer hoje é envelhecer com saúde, tendo qualidade. Outro princípio considera que a medicina tradicional, a baseada em evidências, ela deve ser sempre utilizada, fazendo o uso da medicina complementar sempre que for possível, mas sempre com ênfase nas evidências e na eficácia e segurança do paciente. Em alguns casos, o melhor a fazer é esperar. Já dizia o pai da medicina, Hipócrates: em primeiro lugar, não causar o mal, na dúvida, não intervenha. O resgate à paixão pelo cuidar e o sentimento da compaixão também são valorizados pela medicina sem pressa. E o uso da tecnologia, por mais empolgante e fantástica que seja, ela deve cumprir seu objetivo de auxiliar, mas garantindo sempre a qualidade de vida e respeitando tanto o paciente quanto o meio ambiente. Na medicina sem pressa, algumas vezes a gente pode permitir a evolução natural da doença, que ela cura ou ela avança sem deixar nenhuma sequela, ou pelo menos a gente evita causar danos maiores, não sugerindo tratamentos abusivos, caros, muitas vezes inúteis e desnecessários. A demora permitida, ela é uma forma de diagnóstico, onde a gente aguarda um tempo para ver a evolução da doença, e que o simples fato de a doença melhorar comprova uma hipótese diagnóstica. Claro, isso não quer dizer que exames médicos não sejam pedidos. Eles precisam sim, e muitas vezes, ser pedidos. Não tem como adivinhar o teu colesterol, se, sei lá, seu rim está funcionando bem, se você tem diabetes, sem realizar um exame de sangue. Porém, a gente pode suspeitar a doença apenas pelos sintomas, pela idade, ou por alguns outros critérios ou sinais dados aí pelo seu corpo, o que acaba justificando a solicitação do exame. Também, os valores de referência dos exames, eles acabam sendo estimados em análises probabilísticas. E na medicina sem pressa, a gente deve, ou na verdade em qualquer bom médico, né, deve interpretar esses exames de acordo com a história e com as queixas do paciente, tá?
Eu sempre gosto de dizer, e algo que não é meu, é de muitos professores meus sempre traziam, que a gente não tem que tratar o exame, a gente tem que tratar o paciente. Não é porque tem o exame alterado que eu preciso fazer esse exame chegar no valor que é o valor de referência para todo mundo, né? A gente sempre tem que entender o que está acontecendo com aquele paciente e para daí sim fazer o tratamento adequado. Não tratar apenas o exame e sim tratar o paciente, a pessoa. Talvez, eu acho que a medicina de família e comunidade seja a especialidade que tem a sua base mais próxima ali da medicina sem pressa. Na verdade, é até possível que a Slow Medicine tenha se espelhado um pouco nessa especialidade médica, porque a medicina de família é mais antiga, né? No Brasil ela existe desde 1976, pelo menos. Apesar de não ter uma defesa ou um encontro direto com os princípios da Slow Medicine, pelo menos eu não vejo muito na residência, em congressos, nos fóruns de discussões de medicina de família, eu não vejo muito uma defesa ou uma valorização dos princípios da Slow Medicine. Talvez não como um conceito geral, um ou outro até comenta ou até usa esses conceitos nos seus consultórios, às vezes de forma até instintiva, porque ela não tem nada de muito avançado ou diferente, né? Basicamente a medicina que a gente aprendeu na faculdade e só deixou de lado na hora de praticar. Mas a medicina de família tem a sua raiz no chamado método clínico centrado na pessoa, onde o foco é entender o paciente, entender a família, entender a comunidade da qual essa pessoa está inserida. A medicina de família é uma especialidade que, por vocação, ela evita ficar pedindo exames desnecessários. E ela se vale da medicina baseada em evidências para tomar a decisão, fazendo um uso eventual de terapias complementares sempre que possível e necessário. Alguns médicos de família, principalmente, acabam abusando um pouquinho desses conceitos aí, deixando a medicina baseada em evidências de lado, o que é algo que não é tema para esse vídeo aqui, mas é algo que me incomoda um pouco. Eu, particularmente, conhecia a Slow Medicine durante a faculdade de medicina. Foi amor à primeira vista. Eu lembro de estar pesquisando em algum site, alguma coisa, informações médicas e tal, e de repente caiu esse tema aí no meu colo. Quando eu percebi que a medicina de família era a especialidade que melhor me permitia fazer uma prática de um cuidado integral ao paciente e à sua família, aliado a essa escuta ativa, e que os princípios da medicina sem pressa se encaixavam perfeitamente no modelo da medicina de família, eu não tive dúvida sobre qual especialidade seguir. O médico de família é especializado em pessoas. Não sou só eu que falo isso. Em vários lugares aí da prática da medicina de famílias, essa é a base. É um médico especializado não em uma doença ou em um órgão, mas sim especializado em pessoas. É um médico preparado para atender gestante, bebês, crianças, adolescentes, homens, mulheres, adultos, idosos. Todo mundo, qualquer idade, qualquer pessoa pode ser um paciente de um médico de família. Em muitos países, como no Canadá e até em Portugal, outro dia eu recebi uma mensagem de uma moça de Portugal, o sistema de saúde eles são centrados nesse especialista, no médico de família, onde as pessoas têm o seu médico de família de referência, que conhecem a pessoa desde que ela nasceu, atende todos os integrantes da família, sabe onde é que trabalha, quais são os seus anseios, suas necessidades, suas dificuldades. E é esse médico de família que acaba encaminhando os pacientes para outros médicos especialistas quando realmente é necessário fazer uma investigação ou tratar alguma condição ou alguma doença mais específica ou mais complicada. No Brasil, em alguns estados, a gente tem algumas informações de que o SUS, sim, investe no médico de família e alguns planos de saúde também começaram a focar os seus atendimentos em modelos parecidos com o canadense. É uma área assim que está em franca expansão e a medicina sem pressa é uma aliada de suma importância. Agora, sem pressa não quer dizer que a consulta precisa demorar horas. O conhecimento e o entendimento de uma pessoa, de um paciente dos seus problemas, ele acaba se distribuindo ao longo de diversas consultas, ao longo de meses e anos que o paciente convive com o médico. Você não conhece o seu colega de trabalho bem no primeiro dia de trabalho, né? E numa consulta médica a mesma coisa. O médico não conhece o paciente todas as suas nuances de uma única vez. Precisa de tempo para esse conhecimento ser construído. E não é o tempo de, não adianta passar um dia inteiro junto. Você precisa de muito tempo, meses, variações de humor e coisas do gênero que vão aparecendo durante os meses e os anos de acompanhamento.
Os especialistas que atuam com foco numa única doença, um órgão, eles também podem e devem praticar a Slow Medicine. O diagnóstico e acompanhamento de inúmeras doenças, ela depende de médicos especializados. Agora, atendimento humano, integral, centrado nas expectativas e nas realidades do paciente, ele deve ser realizado por todos. Eu continuo recebendo indagações e perguntas sobre a indicação de especialistas, né? A pessoa quer lá o gastro, o neuro para ela, para as queixas as mais variadas possíveis. Eu indico sempre que antes de um especialista, a pessoa procure ter um médico que o ouça, o respeite, entenda as suas crenças e as suas necessidades. E que sempre que possível, ela tenha um médico que faça a gestão do seu cuidado, que avalie com esse a real necessidade de encaminhamentos. Porque, como já dizia um experiente professor de propedêutica, quem tem vários médicos, na verdade, não tem nenhum. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha se empolgado um pouquinho com a medicina sem pressa, da mesma forma como eu sou empolgado. Se você gostou, aproveite para dar um curtir. Se você tem alguma história aí para contar de solicitação de exames em excesso que acabaram não resultando em nenhum benefício para você, aproveite para compartilhar aqui nos comentários. Ou pelo menos me conte aí de que cidade que você está assistindo esse vídeo. Já teve gente aí de Portugal aí conversando comigo. E se inscreva no canal aqui para acompanhar todas as novidades. Um abraço forte, caloroso e sem pressa. Tchau!